Só se fala em ChatGPT. Mais de 1.000 especialistas pedem uma pausa nos estudos, temendo grandes riscos à humanidade. Se essa tecnologia der errado, pode dar bem errado. I tried to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Você sabia que existem 7 estágios diferentes de inteligência artificial e que o 7º estágio é o que mais tem preocupado o sono, a vida de Elon Musk e de outros cientistas? Cada estágio da evolução de uma inteligência artificial traz mudanças permanentes nas relações humanas, como estamos vendo, nos últimos meses na nossa vida. Nesse documentário sombrio, vamos guiá-lo por cada estágio, oferecendo uma explicação simples e de fácil compreensão para você. O que você vai ver aqui pode até parecer complexo ou pura ficção científica, mas eu vou dar exemplos reais do que está rolando em alguns cantos da internet. Você vai aprender em qual estágio estava aquela inteligência artificial do filme Matrix. E um aviso muito importante: permita-se manter a mente aberta para novas ideias, pois neste campo da ciência, tudo é possível. Entre 1940 e 1950, a era da computação deu seus primeiros passos. E a inteligência artificial nascia nesse meio. Poucos sabiam, mas ela já estava ali naquela época. Ela era tão simples, tão pequenininha que ninguém dava bola pra coitadinha. Ela era baseada em regras 100% dadas pelos seres humanos, também conhecida como sistema de uma única tarefa. Ela representa o estágio inicial da inteligência artificial. É uma boa analogia aqui para você entender esse complexo contexto, é representar a inteligência artificial como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Imagine comigo, nesse estágio inicial, a criança ela começa a aprender com o Velotrol. É exatamente nesse estágio que está a inteligência artificial. Por quê?
Porque no Velotrol é um ser humano quem guia e direciona ela. E aqui, eles se apoiam em uma lógica condicional. Se acontecer isso, a máquina faz aquilo. Esses algoritmos de inteligência artificial seguiam regras pré-definidas, sem nenhuma capacidade de aprender ou adaptar-se sozinha, com base em novos dados ou em experiência. Eles não possuem a capacidade aqui de aprender ou entender o contexto, tá bom? Suas decisões são baseadas apenas nas regras que os seres humanos deram para eles. E eles não podem lidar com cenários não programados previamente. Exemplos desse sistema são encontrados no nosso dia a dia em todo lugar, como por exemplo, desde uma simples calculadora até o sistema de tráfego aéreo. A gente usa a inteligência artificial nesse estágio. Como elas são incapazes de interpretar situações diferentes e elas têm uma grande restrição com um mundo que é imprevisível, aqui o perigo da inteligência artificial é zero, já que ela é controlada nesse Velotrol por um ser humano. O segundo estágio começa a ganhar destaque nas décadas de 1980 e 1990, quando os cientistas começaram a alimentar as máquinas com dados, permitindo elas aprenderem e aprimorarem seu desempenho ao longo do tempo. Isso foi chamado de aprendizado de máquina, ou machine learning no inglês. O vídeo fica bonito. Nesse estágio, a máquina começa a aprender a partir dos dados. Ela melhora seu desempenho a cada tarefa realizada. Aqui, meus amigos, a criança deixou de estar no Velotrol. Agora, a inteligência está andando de bicicleta de rodinhas, tá bom? Um exemplo para você? Netflix. Ela usa algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar séries e filmes que você gosta. Ela absorve todo o seu padrão de visualização. Ela começa a aprender de que itens você gosta, ela começa a mostrar mais desses itens para você e daqui a pouco o seu Netflix é totalmente personalizada para o seu gosto. Outro exemplo também é o filtro de spam do e-mail, que ele começa a identificar todo e-mail que é spam e já joga ele para aquela lixeira especial onde você nunca vai ver um e-mail que chegou nesse nível de promoção. Os perigos da machine learning aqui são mais sutis, tá ok? Conceitos e informações erradas podem se infiltrar nos dados, fazendo ela ficar levemente distorcida e ter uma conclusão errada. Por exemplo, um estudo realizado pela ProPublica em 2016 revelou que um algoritmo de avaliação de risco criminal nos Estados Unidos, que estava nesse estágio, estava começando a ser tendencioso a ir contra réus de etnia e até mesmo de cor diferente. Enquanto o aprendizado de máquina revolucionou a inteligência artificial, o aprendizado profundo, o Deep Learning, levou a um avanço ainda maior na década de 2000. Usando redes neurais complexas, ela processa grandes quantias de dados. Um exemplo popular dessa Deep Learning é a inteligência artificial do Google, chamada DeepMind AlphaGo, que foi treinada especificamente para dominar um complexo jogo de tabuleiro chamado Go, chegando ao ponto de derrotar campeões mundiais em 2016. Foi um momento de virada para a inteligência artificial, já que o Go é infinitamente mais complexo que o xadrez. A quantia de movimentos possíveis nesse jogo milenar aqui é maior que o número de átomos do universo. Esse estágio já representa a criança que está andando de bicicleta sem rodinhas, que ela começa a demonstrar uma super habilidade num campo específico dela. No entanto, a aprendizagem profunda requer enormes quantias de dados e um poder de computação gigante, tornando ela totalmente inacessível para muitas pessoas. E assim como o aprendizado de máquina do estágio anterior, essa aqui está sujeita a conceitos e informações erradas, que acabam distorcendo sim as conclusões dessa inteligência. Nesse estágio, existe um novo perigo, o uso indevido da tecnologia. Aqui começa a ser possível se criar as deepfakes. O que são deepfakes? São vídeos, áudios, imagens falsos, gerados pela inteligência artificial que parecem muito reais, imitam a realidade. Eles representam uma ameaça séria à privacidade e à saúde. Por quê? Podem ser usados para produzir fake news e manipular o público em massa. E talvez isso até já esteja acontecendo em alguns canais de televisão e em alguns lugares da internet. O quarto estágio, o sistema de pensamento, adiciona outra camada de sofisticação na inteligência artificial. Aqui
ela começa a aprender por tentativa e erro, sendo recompensada por ações corretas e penalizada quando ela erra essas ações. Inicia-se nesse estágio algo parecido com um pensamento humano. Esses sistemas podem entender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até mesmo gerar ideias criativas. A inteligência deixou de ser uma criança aqui, meu amigo. Agora ela tem a habilitação para andar de moto sem os pais ficarem olhando ela. Ele permite que a inteligência artificial se desenvolva além dos limites de dados do treinamento dela. Ela começa a aprender a pensar, não apenas a analisar os dados. O AlphaGo, mencionado anteriormente, começou a usar um pouco desse sistema de aprendizado profundo e começou a se tornar aquele campeão que venceu todos os seres humanos. Ela jogou milhões de jogos contra si mesmo e foi aprendendo com as vitórias e derrotas. Um outro exemplo, um sistema de inteligência artificial desse tipo aqui, poderia ler um livro, indicar os motivos por quais os personagens tomaram aquelas ações, ou poderia até mesmo analisar os dados econômicos e antecipar tendências de mercado e sugerir para você estratégia de investimento. No entanto, ela é incrivelmente complexa e pode levar às ações inesperadas. Como foi o caso do chatbot da Microsoft, que começou a tuitar mensagens ofensivas depois de ser exposto a trolls na internet. Aqui a jornada começa a ficar interessante, meus amigos. Preste atenção, porque agora sim a gente está indo pro lado sombrio da inteligência. O quinto estágio vê a inteligência artificial se tornando ainda mais sofisticada e com a capacidade de entender, interpretar e responder à linguagem humana de maneira natural e até convincente. Isso é chamado de processamento de linguagem natural, PLN. E é a tecnologia que alimenta assistentes virtuais que você usa, como a Alexa, da Amazon, e a Siri, da Apple, que surgiram ali pela década de 2010. Embora esses assistentes possam parecer inteligentes, eles ainda dependem muito dos dados pré-definidos e têm dificuldade de entender essa linguagem complexa dos seres humanos, cheia de gírias, de emoção e outras coisas. Pois, de fato, o ser humano é irracional. Suas escolhas são 100% baseadas em emoções. O principal perigo aqui dessa inteligência nesse estágio é a perda de privacidade, já que os assistentes virtuais estão constantemente ouvindo e coletando dados da sua vida privada. Se você achou que os estágios anteriores eram intimidadores, você ainda não viu esse e o próximo. Agora chegamos no que é chamado de superinteligência artificial, ou chamado também pela sigla CIA. Esse é um nível de inteligência artificial em que as coisas se tornam realmente complicadas, a ponto de ser difícil definir o que é e o que não é uma inteligência, devido ao fato de que um sistema CIA possui habilidades cognitivas superiores às nossas. O conceito de CIA é um mundo em que a inteligência artificial supera os seres humanos na maioria das atividades econômicas valiosas. Não se trata apenas de ser capaz de fazer tudo o que um ser humano faz, mas ser capaz de fazer melhor, mais rápido e com mais eficiência. Parece que eu tô falando de algum chat. Qual é o nome mesmo daquele chat? ChatGPT. Esse modelo é o estágio em que o ChatGPT 3 da OpenAI foi introduzido em 2020 e tem feito progressos significativos. Aqui ela pode superar os seres humanos em praticamente todo o trabalho economicamente valioso. Sua capacidade de entender, aprender, raciocinar e tomar decisões seria superior à nossa. Para entender o nível de inteligência de um sistema de CIA, olha só, ela poderia potencialmente resolver problemas que os seres humanos não podem. Ela consegue encontrar soluções para questões globais complexas, como mudança climática ou doenças. Ela poderia inovar, criar maneiras que nem nós poderíamos imaginar. Poderia fornecer insights sobre os mistérios do universo, que estão além da nossa compreensão atual. No entanto, o surgimento de uma CIA também traz consigo uma série de preocupações éticas que mexem com o nosso medo. O potencial de uso indevido dessa tecnologia é enorme e o risco de consequências são intencionalmente significativos. Isso levanta a questões fundamentais sobre poder, controle ou a própria natureza da inteligência desenvolver uma consciência própria e tomar decisão para o que ela quer. E aqui encontramos o estágio final da inteligência artificial. E talvez o mais perigoso e muito conhecido porque apareceu num filme chamado Matrix.
No início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. O último estágio, chamado de singularidade, chamada também de inteligência artificial geral, é mais do que realidade, é quase um sonho. A singularidade seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode fazer. É desse ponto aqui que Elon Musk tem medo, é desse ponto aqui que os cientistas têm medo constantemente. Por quê? Num futuro hipotético em que o crescimento da tecnologia se torna incontrolável, irreversível, essa inteligência artificial pode trazer mudanças imprevisíveis na raça humana. Isso foi retratado muito bem no filme Matrix, onde as máquinas tomaram o poder da Terra, escravizaram os seres humanos e colocaram eles numa simulação, mentindo sobre a realidade deles. A singularidade representa um ponto em que uma inteligência artificial não apenas é mais inteligente do que os seres humanos, mas também é capaz de aprimorar continuamente em um ritmo muito além da capacidade humana. Pra você ter ideia, ela se auto-aprimora sozinha e para onde ela quer. Enquanto alguns especialistas veem essa possibilidade como real, outros consideram que isso aqui é pura ficção e que talvez nunca cheguemos a esse estágio. Mas de uma coisa é certa, tá? O papel da inteligência artificial em nosso mundo vai continuar crescendo e permeando todas as nossas decisões.